Mensagem para mulheres. Olá, mulheres lindas, mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres fortes e ativas, mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres maravilhosas, inteligentes, lindas, né? E poderosas, né? Com a bênção de Deus, tá bem? Hoje eu vou falar sobre comunicação, trocando ideias. Então, nós temos, para nós nos comunicarmos uns com os outros, nós temos que conversar, falar e depois parar para ouvir, certo? É uma troca mútua. Nós temos que falar, mas nós também temos que parar para ouvir, certo? Aí se torna uma comunicação, ok? Aqui na Bíblia fala muito sobre isso, né? A gente vai ler muito sobre isso. Provérbios fala muito sobre comunicação e no livro de Efésios também, capítulo 4, fala muito sobre comunicação. Então, vamos lá. Você pode ler depois, tá? No final, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas no final, você pode, quando você terminar de assistir esse vídeo, você pode ler esse texto, tá? Você pode ler esse texto que está no livro de Efésios, capítulo 4, tá? Dos versículos 25 ao 32, ok? Então, vamos lá? A comunicação é uma troca de ideias e de informações por meio de conversas, gestos ou escritos. Trata-se de um processo ativo presente em todo relacionamento significativo. Comunicar não é só falar, mas também ouvir, olhar e sentir. Olha lá, tô olhando para você. Vamos nos comunicar, ok? Embora os indivíduos tenham diferentes estilos de comunicação, os cristãos, especialmente amadurecidos, devem procurar continuamente desenvolver a comunicação com as outras pessoas e com Deus, principalmente com Deus. O discurso é poderoso. A palavra emitida tanto pode encorajar como desencorajar. A Bíblia ensina os cristãos a controlar a língua, para não falar coisas más. Tiago, capítulo 3, versos do 1 ao 12, ele fala sobre isso, tá? E a falar apenas palavras bondosas, que está em Efésios, capítulo 4, verso 29 e 32. O livro de Provérbios fala sobre a importância de ouvir com atenção aquele que fala. No livro de Provérbios, capítulo 11, verso 12, capítulo 18, versos 2 e 13 e capítulo 29, verso 20, ok? Apenas palavras não conseguem expressar tudo o que se pretende transmitir. Linguagem corporal, expressão facial, tom de voz e outros meios de comunicação não verbal são essenciais para que o objetivo seja alcançado. Estudiosos de padrões de comunicação concluíram que 2/3 da mensagem pretendida são comunicadas de formas não verbal, somente com gestos e expressões faciais, ok? E apenas 1/3 é comunicado pelas palavras. Então, vamos prestar atenção em como nós estamos nos comunicando com os outros, ok? É óbvio que comunicar é mais do que transmitir informações. As mulheres, principalmente, usam a comunicação mais para se expressar sentimentos do que fatos, para promover harmonia do que para informar. Paulo ressalta, né, o apóstolo Paulo ressalta o significado da comunicação e admoesta sobre o comportamento verbal, que está em Efésios, capítulo 4, os versículos 25 ao 32, que os cristãos devem dizer a verdade em amor, né, que está nos versículos 15 e 25, controlar as palavras erradas, versículo 26, dizer palavras de encorajamento e de cura, no versículo 29, evitar discurso grosseiro e amargo, também no 29, dizer palavras de perdão, no versículo 32. Cristãos amadurecidos percebem que a comunicação clara e amorosa é importante para transmitir com eficácia a mensagem da salvação. Então, vamos aprender a nos comunicar uns com os outros, vamos aprender a nos comunicar entre irmãos em Cristo, vamos aprender a nos comunicar entre cônjuges, né? Esposo e esposa, vamos aprender a nos comunicar com os nossos filhos, principalmente os pequenos, precisa que a gente agache, ajoelhe e fique na altura deles para poder falar e com voz branda, voz calma, tranquila, para que eles não tenham traumas depois, ok? Vamos aprender a nos comunicar com os nossos adolescentes, que eles estão ali numa transição ali entre saindo da infância e entrando para a juventude, então eles estão precisando da gente, de comunicação, conversa, abertura, para ouvir, principalmente ouvir.
né? Nós precisamos falar com nossos filhos, conversar com os jovens, para eles nos pedirem conselhos, e a gente sugere ali, né, conselhos, e aí eles perguntam e a gente vai respondendo conforme as nossas experiências, né, falando sobre a palavra de Deus também, né, para os nossos filhos de todas as idades. Vamos nos comunicar com a nossa comunidade, com quem nós convivemos, com quem nós trabalhamos, com quem nós estudamos, com todos, amém? Vamos pedir a Deus sabedoria para nós aprendermos a nos comunicar com todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Mas principalmente vamos começar dentro da nossa casa. A comunicação tem que começar dentro da nossa casa, ok? Ó, olho no olho. Tá vendo? Ó, o esposo com a esposa, ó. Olho no olho. Aí você vai falar o que pro seu esposo? Eu te amo, meu bem. Eu te amo, eu te respeito. E você vai esperar ele falar também, que ele te ama. Aí você vai falar para os seus filhos que você os ama, que você tá ali para tudo que eles precisarem, está aberta para conversar, para aconselhar, amém? Então vamos aprender a nos comunicar com a sabedoria que Deus nos dá.